A paz do Senhor, amados. Eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O versículo começa dizendo assim: fiel. A palavra fiel aqui significa leal, íntegro, digno de confiança. Mas o versículo continua dizendo e diz assim: fiel é. Perceba que a Bíblia não diz fiel foi e nem fiel será. Porque se a Bíblia tivesse dito fiel foi, pode ser que aquele que foi fiel um dia não seja fiel hoje e nem seja fiel amanhã. Se a Bíblia tivesse dito fiel será, aquele que será fiel um dia pode ser que não seja fiel hoje, que não tenha sido fiel ontem. Mas a Bíblia diz fiel é. O verbo ser aí está conjugado no presente do indicativo. Você se lembra? Conjuga o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. O que a Bíblia quer nos dizer? Que Deus não só foi fiel ontem, que Deus não só será fiel amanhã, mas que Deus é fiel hoje. Deus é fiel sempre. Mas o versículo continua dizendo e diz assim: fiel é Deus. Perceba que a Bíblia não diz fiel é o seu marido. A Bíblia não diz fiel é a sua esposa. A Bíblia não diz fiel são os teus pais. A Bíblia não diz fiel são os teus filhos. A Bíblia não diz fiel são os teus amigos. A Bíblia diz fiel é Deus. Muitas vezes eu e você nos frustramos com pessoas. Muitas vezes eu e você depositamos expectativas em pessoas e quando essas pessoas nos decepcionam, nós nos frustramos. Mas deixa eu te dizer algo. A fidelidade do homem é uma fidelidade relativa, diferente da fidelidade de Deus, que é uma fidelidade absoluta. Vou repetir e te explico. A fidelidade do homem é uma fidelidade relativa. A fidelidade de Deus é uma fidelidade absoluta. Por que a fidelidade do homem é uma fidelidade relativa? Porque a fidelidade do homem é uma fidelidade que se baseia em circunstâncias. Eu sou fiel a você a partir do momento que você é fiel a mim. Uma vez que você quebra essa fidelidade, eu me sinto no direito de não mais ser fiel a você. Assim é a fidelidade do homem. Uma fidelidade que se baseia em circunstâncias. Uma fidelidade falha. Diferentemente da fidelidade de Deus. Fidelidade absoluta. A fidelidade de Deus, diferentemente da fidelidade do homem, não depende de circunstâncias. Veja o que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Versículo de número 13. Perceba como é a fidelidade de Deus. Uma fidelidade que não se baseia em circunstâncias. Veja como é a fidelidade de Deus. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Perceba, se formos infiéis, ainda assim, Deus
permanece fiel. A fidelidade de Deus não é relativa. A fidelidade de Deus é absoluta. Amém? Mas o versículo continua dizendo, e diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes o quê? Pelo qual fostes chamados. Perceba que a Bíblia não diz pelo qual fostes obrigados. Deus não obriga ninguém. Deus nos chama. Deus nos convida. O que diz Apocalipse? Abra comigo em Apocalipse, no capítulo de número 3. Veja o que diz. Deus não obriga ninguém. Deus nos convida. Deus nos chama. Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 20. Veja o que diz. Apocalipse 3, 20. E eis que estou falando que acerca de Cristo, diz assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Perceba que Jesus não é um arrombador de portas. Ele está à porta. Ele fala comigo. Ele fala com você. Mas cabe a mim e a você abrir a porta a ele. Cabe a mim e a você aceitar o convite. Cabe a mim e a você aceitar o chamado. Em Mateus, no capítulo 24, veja o que diz Mateus 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. Mateus 24, 14, a partir do versículo 1, Jesus vai falar de uma série de acontecimentos que antecederia a sua volta. Jesus então fala que antes de ele voltar haveria terremotos, haveria fomes, haveria guerras, haveria pestes. Perceba, pestes. Perceba que não é peste, está no plural. Você vê o coronavírus hoje? Nada mais é que o cumprimento da palavra do Senhor. E perceba que pestes está no plural, ou seja, coronavírus não é a primeira e nem será a última peste. Mas prosseguindo, um outro e último sinal que Jesus dá, que antecederia a sua volta, se encontra no versículo 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Perceba então que o último sinal que antecederia a volta de Cristo era que o evangelho, a palavra de Deus, fosse pregado em todo o mundo. E isso não está muito longe de acontecer. Apesar de muitos países hoje ainda não aceitarem a pregação do evangelho, mas com o advento da internet, a palavra de Deus está sendo levada a todos os povos. E esse, como diz no versículo 14, é o último dos sinais que antecederia a volta de Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para levar consigo um povo. Jesus está voltando para levar consigo um povo. Que povo é esse? Veja o que diz Mateus 22. Que povo é este? Mateus, capítulo 22, no versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repito, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você sabe qual o povo que Jesus vai levar para o céu?
povo escolhido. Qual a diferença entre o povo que foi chamado e o povo que foi escolhido? O povo chamado é aquele que ouviu falar acerca de Jesus, mas não deu crédito. O povo que foi chamado foi aquele povo que ouviu falar acerca da Bíblia Sagrada, mas não creu nela. E quem é o povo escolhido? O povo escolhido é aquele que ouviu falar de Jesus Cristo e creu na sua palavra. Jesus está voltando e ele vai levar um povo escolhido. E aí eu te pergunto, quem sou eu e quem é você? Será que eu sou um chamado ou será que eu sou um escolhido? Será que você é um chamado? Alguém que já ouviu falar de Cristo, mas não creu? Alguém que já viu falar da Bíblia, mas não crê? Ou você é um escolhido? Alguém que já ouviu falar de Cristo? Alguém que já ouviu falar da Bíblia Sagrada e crê nela? Quem sou eu? E quem é você? Será que somos chamados ou será que somos escolhidos? Mas o versículo continua. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 1, diz assim: Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para... Preste atenção. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para... Perceba aqui que há uma finalidade. Para. Fostes chamados para. Existe uma finalidade. Existe um propósito para Deus nos chamar. Por que é que Deus chamou a mim? Por que é que Deus chama a você? Para quê? Você se lembra mais uma vez da aula de português na escola? Você se lembra das conjunções, as orações, subordinada, adverbial, final? Você se lembra? Quais eram as conjunções finais? Que, porque, a fim de que, para que. Veja o para aqui. Finalidade. Porque eu e você somos chamados. Qual é a finalidade de Deus chamar a mim? Qual é a finalidade de Deus chamar a você? E o que eu vejo hoje são muitas pessoas equivocadas. Muitas pessoas que vêm para a igreja para ser curado. Muitas pessoas que vêm para a igreja para prosperar e não que Deus não faça. A Bíblia diz, Êxodo 15, 26, que Deus é o Deus que nos sara. A Bíblia não diz que Deus é o Deus dono do ouro e da prata. A Bíblia nos diz que Deus se agrada da prosperidade dos seus servos, mas esta não é a finalidade de Deus ao chamar a mim e a você. Então qual é? Qual é a principal finalidade de Deus nos chamar? Veja o que diz. A resposta está aí na continuação do versículo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para... Fostes chamados para quê? Para comunhão. Para comunhão. Por que é que Deus nos chama? Para termos comunhão com Ele. Por que é que Deus nos chama? Para termos intimidade com Ele. Na criação, quando Deus cria todas as coisas existentes no mundo hoje, abra comigo para a gente ver em Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1, no versículo de número 3. Veja o que diz. Gênesis 1, 3. Vai dizer assim: E disse Deus,
haja luz, e houve luz. Deus, ao criar todas as coisas, Ele criou com o poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas com o homem foi diferente. Perceba, veja o que diz Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Preste atenção. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus, quando criou coisas, Ele criou com o poder da sua palavra. Mas Deus, quando cria o homem, Ele não disse assim, haja o homem, como Ele disse, haja luz e houve luz. Ele não diz, haja homem e houve o homem, não. Deus, quando cria coisas, Ele criou pelo poder da sua palavra. Mas Deus, quando criou o homem, Ele não cria, Ele o forma. Deus nos formou do pó da terra. Deus colocou as mãos em mim, Deus colocou as mãos em você. Deus nos moldou, Deus nos criou. Deus teve contato comigo e com você. Deus teve contato com o homem quando Ele o formou. Isso nos fala de intimidade. Voltando em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, Deus nos chamou para comunhão. Deus nos chamou para ter intimidade. A finalidade principal de Deus ao nos chamar não é nos dar saúde. A finalidade de Deus não é que você venha para a igreja e se enriqueça. Não que Deus não possa fazer essas coisas, mas Deus nos chama, Deus nos convida para termos intimidade com Ele. Mas voltando em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, e eu termino aqui a minha palavra, o versículo diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para comunhão. Comunhão com quem? Para comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não basta ter comunhão, mas temos que ter comunhão com a pessoa certa. Com quem que Deus quer que tenhamos comunhão? Com o seu Filho. Por isso a Bíblia nos diz em João capítulo 14, no versículo 6, vai dizer que Jesus, ele diz, eu sou o. A Bíblia não diz que Jesus diz que ele é um dos caminhos. Ele diz, eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não basta ter intimidade, mas temos que ter intimidade com a pessoa certa. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas estão procurando ter intimidade, mas com as pessoas erradas. Eu vejo hoje muitas pessoas buscando ter intimidade com Maria. Eu vejo hoje muitas pessoas procurando ter intimidade com Allan Kardec. Vejo hoje muitas pessoas procurando ter intimidade com Buda. Vejo hoje muitas pessoas procurando ter intimidade com Maomé. Não é suficiente ter intimidade. É necessário que eu e você tenhamos intimidade com a pessoa certa. Com quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.